Sejam bem-vindos a mais uma live de caligrafia. Eu sou o Thiago Reginato, conhecido também como Tipocali, sou designer especialista focado nesse mundo incrível das letras. Chegando agora o queridíssimo Douglas Bastos, Camila de Menezes, pessoal que está entrando aqui na nossa live devagarzinho, com calma, Tássia, Tru Souza, enfim pessoal, bom dia, boa tarde, meio-dia e 5. Vocês já estão... Olha o Bruno Café, tudo bem? André Bertino, Wesley. Pessoal, vamos entrando, vamos chegando. Luizinha Leiva, como vai? Leiva Caligrafite, Ufa, Alana Barbosa. Só gente bonita, só gente do bem entrando aí, o André. Pessoal, boa tarde. Vocês estão vendo aqui, ó, na minha mesa. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, na minha mesinha. Estão vendo aqui na minha mesinha? Eu separei, olha a Suzane queridíssima. Separei alguns livros, tá? Ó, aqui na minha mesa tem alguns livros. Deixa eu ver se eu consigo até fazer um negócio aqui, ó. Se eu subir um pouco aqui, de repente eu dou uma baixadinha aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir, ó. Então vocês estão vendo aí alguns livros, tá? Que eu separei, que eu quero contar hoje um pouquinho. E obviamente que a ideia de hoje é que a gente possa tirar dúvidas, que a gente possa conversar, que a gente possa interagir mais, tá bom? Na live de hoje. Eu acho muito gostosa essa troca. Hoje mesmo eu conversei com a Rose, a aluna da escola de caligrafia, e ela me contou um pouquinho da história dela, como é que ela conheceu essas letras, como que isso ajuda ela. Rabisco, seja bem-vinda. Dom, Sombrinha, Ercília, todo mundo que está entrando aqui na nossa live. A Elisa, a Piva também é muito bem-vinda. Pessoal, deixa o seu likezinho aqui no coração, porque isso ajuda que a nossa live chegue a mais pessoas. Se você também quiser convidar alguém, você clica nesse aviãozinho aqui, ó, já convida um amigo também. E se você quiser participar comigo aqui dessa live, é só você clicar nessa câmerazinha aqui que você participa. Oi Jéssica, oi Dom, oi Elisa. Pessoal, então quem está entrando agora, quem está chegando agora, eu separei hoje alguns livros, tá bom? Um material que eu acho que assim ajuda muito no nosso aprendizado, ajuda muito no nosso desenvolvimento. E eu sei que, enfim, nem sempre a gente sabe qual que é o livro ideal para começar a estudar, qual que é o livro correto, né? A gente não encontra às vezes em livrarias, na internet, tem muitas opções, aí você fica na dúvida, pô, esse livro custa caro, esse livro é barato. A Luísa Leiva vai entrar na live. Lu, se você quiser entrar na live hoje, clica aí na câmerazinha ou eu te convido, hein? Vai ser sensacional. Mas já vai aquecendo aí, só deixa antes eu falar dos livros. Mas eu vou te chamar para live, hein? Se você continuar aí. Ou se autoconvida. Pessoal, 5 livros então, eu quero hoje compartilhar aqui. Biblioteca Tipocali, exatamente. Eu separei 5 livrinhos que eu acho que vão ajudar vocês. Na caligrafia, no lettering, na tipografia, no que for, tá bom? E aí, ó, eles estão aqui, tá? Os 5 livros estão aqui e eu espero que esse material aqui seja muito, muito útil. Eu vou começar primeiro com um livro, ó, esse aqui, ó, esse aqui que eu acho que é um clássico, tá bom? Que eu acho que muita gente já conhece, então vamos começar por ele aqui, ó, pegando esse primeiro livro aqui, ó. Quem nunca ouviu falar desse livro? Pessoal, se você já conhece esse livro, A Arte da Caligrafia, comenta aqui no chat, por favor. Né? Olha a Gigi, a Karina, a Ercília, a Poli acabou de entrar, o Razer Comunicação acabou de entrar. Fala pra mim se você já conhece esse livro, comenta ou dá o seu coraçãozinho aqui na live, porque esse livro ele tá comigo, gente, desde 2010, pessoal. Eu vou provar pra vocês que esse livro tá comigo desde 2010. Olha só isso aqui, ó. Olha a minha caligrafia lá em 2010, gente. Era assim que eu escrevia, Thiago Reginato, tá? E ainda escrevia aqui, ó, design, para quem não sabe, ó. E aí, aliás, hoje é dia 5 de novembro, considerado o dia do designer, vamos dizer assim, o dia do design. Então, se tem algum designer aqui, parabéns para vocês, porque essa é uma profissão maravilhosa. Eu me formei em design, para quem não sabe. Então, esse é o primeiro livro que eu quero mostrar para vocês, bem rapidamente aqui, A Arte da Caligrafia. E aqui tá, ó, um guia prático, histórico e técnico. Então, assim,
a própria legenda aqui, ó, um guia prático, histórico e técnico, já deixa claro qual que é o objetivo desse livro, qual que é a intenção principal dele. É que você tenha uma parte extremamente mão na massa, que você já faça, já caligrafe as suas primeiras letras. Tem essa parte aqui histórica, né, que é uma parte extremamente valiosa, você saber a origem das letras, como é que as coisas começaram, e você também vai ter uma parte técnica. A Rabisco da Ju está perguntando onde encontra esse livro. Esse livro, infelizmente, ele teve apenas 2 edições, e hoje em dia é muito difícil achar esse livro. Você apenas encontra o PDF dele para download na internet em alguns sites. Se você for no Pinterest, você também vai acabar encontrando muita coisa, tá? Então, se você for no Pinterest, esse só se encontra usado, não fazem mais. A Alana aí já deu a deixa. Rodrigão acabou de entrar também na nossa live. E eu quero mostrar para vocês aqui, gente, um pouquinho do livro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar a câmera aqui, para vocês darem uma enxergada melhor. Então, esse livro aqui, Thiago Reginato, 2010, pessoal. Como eu falei, isso aqui era a minha letra lá em 2010, há muito tempo. Lembrando que a gente está começando por esse livro aqui, A Arte da Caligrafia. E aí, é um livro extremamente complexo, porque ele vai ter muitos exemplos históricos, tá? E também vai ter toda a parte, digamos assim, que você... Vou até deixar o cenáriozinho aqui, bonitinho para vocês, para ficar até arrumadinha a mesa. Então, você tem o passo a passo, né? Você tem a parte de construção, você tem os exemplos né? Aqui a gente está falando das letras góticas, da Fracture. Então, é um livro que ele vai ajudar muito, né? Ele explica a questão da escala, né? A ferramenta que tem que usar, os traços que tem que ser feitos. Então, assim, esse livro ele ajuda muito para quem está no comecinho, para quem quer conhecer um pouquinho mais as origens, para quem quer conhecer as ferramentas que são utilizadas, né? A ordem dos traços, né? Então é um livro que eu acho que pode ajudar muita gente que está no comecinho, né? E ele vai ter também, enfim, muitos exemplos, itálicas, né? A parte das itálicas, com certeza aqui deve ter também uma parte mais histórica das itálicas, Então você tem aqui, o A de um nível, né? Você tem outros exemplos, tem as minúsculas, tem aqui a questão das serifas de cada uma dessas letras, né? Como que é feito. Então esse livro, pessoal, o primeiro livro que eu quero mostrar aqui para vocês é um que eu recomendo demais mesmo, tá? É um baita livro, só que esse livro, infelizmente, hoje, aqui fala de algumas ferramentas, tá? Como vocês estão vendo aqui, papéis, penas, como preparar a pena. Aqui é uma questão da linha do tempo também. Para quem está chegando agora, esse é o primeiro livro que eu quero mostrar para vocês aqui, A Arte da Caligrafia. E voltando aqui para mim, qual que é a informação importante que eu quero falar sobre esse livro? Que hoje você não tem mais ele disponível físico assim, né? Muito difícil você achar esse livro por aí. Você só vai encontrar ele no máximo em algum sebo, você vai encontrar ele talvez o PDF na internet, algumas páginas escaneadas no Pinterest, mas ele físico assim, esse livro físico é muito difícil. Então, se você tem esse livro, guarde com carinho, valorize, porque é um livrão. Vale muito a pena você conservar ele, consultar sempre que você precisar. É um dos livros que eu acho que são mais completos que tem aí no mercado, tá bom? Segundo livro que eu quero falar para vocês, gente. Segundo livro, né? A minha ideia hoje nessa live é passar 5 livros que eu acho que vai ajudar muito no seu aprendizado, vai tornar esse momento seu muito prazeroso, muito gostoso. Você vai conseguir criar coisas extremamente bonitas com a caligrafia e com lettering. Então, o PDF é fácil de encontrar, só jogar no Google. A Alana Barbosa já deu a deixa sobre esse livro aqui, O Arte da Caligrafia. O segundo que eu quero mostrar para vocês é o livro chamado Brush Lettering, tá? É um livro que ele parece ser um livrinho super simples, um livrinho branco, tá? Mas ele tem aqui dentro dele, tem um tesouro, pessoal, enorme.
bora dar aquela olhadinha nesse livro aqui também. Eu vou de novo agora aqui ajustar a câmera. Vou dar um oi pra Mai, pro André, pra Letter Insano, pra Amanda, pra Vera, pra Ju, pro Eduardo, pra Cíntia, pro Juan, pra Laíde. E ó, pessoal, virando aqui a nossa câmera. Então, ó, vocês estão vendo aqui esse livro chamado Brush Lettering, tá? Essas duas autoras, eu tenho quase certeza que elas são da Argentina, tá? Essas escritoras aqui. E por que eu acho que esse livro, pessoal, é muito bom? Esse livro ele é em preto e branco, ele também aborda a parte das ferramentas, né? Ele explica direitinho a questão dos pincéis. Ele vai falar, por exemplo, como você tem que lavar, como é que você tem que preservar as coisas. Ele vai trazer vários estilos de letras, né? Muitos estilos. Aqui também, ó, deixa eu pegar uma parte mais, ó, introdução ao pincel chato, né? Ou seja, não é o pincel redondo. Então, ó, ele vai explicando as texturas, o acabamento, ele vai no detalhe, pessoal. Ó, a questão do ângulo, a questão da variação, olha como se você varia aqui o ângulo, né? Varia a forma, né? Ó, 45, então a direção do traço, né? A maneira que você tem que segurar o pincel, né? Aí você vai ter aqui também uma parte mais criativa, né? Uma parte mais livre, mais experimental, no qual a pessoa está ilustrando com um pincel, está criando coisas diferentes, né? Daí você vai ter também aqui já entrando nas letras. E aqui já, ó, itálicas, variações de estilos, né? Variações, por exemplo, da letra G, né? Letra F, por aí vai. E então, é um livro, gente, muito completo. Mas, ó, aqui entramos nas capitais, né? Nas capitais romanas. E você vai ter também toda uma parte do pincel redondo, por exemplo, né? Então, a gente está muito acostumado com essa letra mais cursiva, né? Que vocês estão vendo aqui. Então, esse livro, ó, ele vai ter muita coisa, ó, muito conteúdo também de letra cursiva, variações de estilos, né? O processo, né? Como é que você faz cada traço primeiro, né? A pressão, a direção, né? Olha aqui, né? A questão dos movimentos que você precisa fazer, né? Aqui, ó, dos movimentos, como segurar também. Ó, a questão, ó, esse exercício é muito bacana, né? Do grosso mais pro fino. Então esse é um livro muito, muito bom, muito útil, tá? Que eu tô trazendo aqui para vocês algumas páginas, ó, variações da letra G de novo, como fazer a letra K, né? A questão de você escrever mais rápido, mais devagar. Então, esse é o segundo livro, né, dessa live que eu quero compartilhar com vocês, que chama Brush Lettering, tá? É um livrinho branquinho. Até onde eu sei, esse livro branquinho você ainda encontra na Amazon. É um livro que está disponível. Tem muito material também na internet para você salvar no Pinterest ou até fazer download. Então, apenas recapitulando, para quem está chegando agora, o Edu, a Posa, o Javi, a Cris, o primeiro livro que eu indiquei foi esse aqui, A Arte da Caligrafia, que está mais escasso, é muito, muito difícil você achar ele impresso, físico. Você vai ter esse Brush Lettering, que é o segundo livro. E o terceiro livro na ordem aqui, eu vou fazer um jabá aqui para minha amiga queridíssima Juliana Moore, tá? Então, esse livro recente dela, Desenho de Letras, é um livro nacional, né, escrito em português, o que é algo muito, muito bom, no qual ela vai abordar muitos assuntos também envolvendo ferramenta, envolvendo o desenho das letras, né, explicar o que é o lettering, vai ter exemplos, ó, vamos lá agora aqui, ó, mostrar para vocês nessa partezinha aqui, ó. Então vocês estão vendo aqui, ó, esse livro, Desenhando Letras, da minha queridíssima amiga Juliana Moore, que ela vai explicar a questão da anatomia, da estrutura das letras, os grupos. Ela vai falar ó, o que é certo, o que é errado, ó, o fake lettering, falsa caligrafia, o que é fonte. É um livro extremamente colorido, agradável, né? Olha só, todas essas variações de caligrafia, de estilos. E é um livro, ó, aqui também já questões de fachada, sinalização. Lembrando que esse é um livro brasileiro, né? Ou seja, é um livro num preço muito bom, muito acessível, barato, que vale... Olha aí, ó, a Ercília acabou de falar, ó, que é baratinho. Então esse é um livro que vale muito a pena, se você
quer crescer, quer estudar um pouquinho mais, ó, letra cursiva, né? Aí aqui alguns exemplos, né? A questão do lápis duplo. É um livro bem didático, é um livro bem bacana, ó, caligrafia com ponta quadrada, mais um outro exemplo aqui, itálicas, brush pen, né? Então, esse é um livro, e vai ter também a parte de lettering, né? O que é o lettering, né? E aqui, enfim, é um bom exemplo, esse aqui, para quem quer começar, para quem está no início, né? Está começando nesse mundo das letras. Então, ó, esse é o terceiro livro, da Desenhando Letras, da Juliana Moore. Eu falei do segundo, que foi o Brush Lettering, e falei também aqui do primeiro livro, que foi A Arte da Caligrafia, do David Harris. Aqui é o autor, ó, David Harris, tá bom? Que é um livro muito difícil de você encontrar por aí, mas que eu recomendo muito, muito também. Vamos pro quarto livro. O quarto livro, eu vou falar desse livro aí também, Cris. Segura aí que eu vou chegar nesse livro, tá bom? O quarto que eu quero falar para vocês é esse aqui, ó, Manuale di Caligrafia. Esse aqui, gente, é um livro italiano, tá? Ou seja, vocês viram aqui livros com idioma inglês, português e agora um em italiano. Vamos dar uma olhadinha por dentro dele. Eu acho que vocês vão gostar. Então você tem aqui, ó, Manuale di Caligrafia, com 2 L's. Você tem aqui, ó, Lazy Dog, que é a editora. E o livro foi organizado, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, no Zoom, ó, pela Associazione Calligrafica Italiana, né? Ou seja, os mestres dessa associação são os responsáveis por esse livro aqui. E aí, ó, esse livro, gente, ele tem uma parte histórica também muito bacana. Ele vai falar, por exemplo, aqui de alguns fundamentos da ponta quadrada, que eu valorizo muito, né? Alguns princípios para você caligrafar direitinho. Ele vai falar como você pode preparar uma pena de ganso, uma pena de ave, né? Ou seja, do zero. Aí aqui, ó, ele vai trazer, por exemplo, já as maiúsculas, a questão da estrutura delas, ó. Então as maiúsculas romanas, ele está falando aqui. Aqui as letras blocadas, né? Vai ter um pouquinho de letras blocadas também. Vai ter, ó, a fundamental, né? Então aqui você tem um pouquinho da estrutura das letras fundamentais. A parte maiúscula delas também. Você tem a uncial, olha só. É um livro extremamente rico, extremamente valioso. Aqui, ó, você está na rotunda, como vocês estão vendo aqui, ó, rotunda. Tem um exemplo de frase aqui embaixo, ó. Daí você tem, por exemplo, passando um pouquinho mais rápido, a textura, né? Que é um estilo gótico, né? Olha que legal aqui, ó. Aqui vocês estão vendo, ó, algumas ligaturas. Então, ó, você tem um D e um E. Aqui pode ser um D e um O, um T e um Z, né? Então, é muito interessante como as letras podem se conectar de alguma forma, né? Então, assim, e aqui ele mostra o passo a passo. E aí, ó, por exemplo, aqui embaixo, ó, você tem uma parte muito legal que está falando do espaço entre as letras, né? Então, aqui ele mostra o espaço negativo, mostra também, ó, o espaço certo e o correto. E aí você vai ter muitos estilos, bastarda, fracture, você vai ter, ó, o itálico monolineare, né? Como eles chamam, o itálico com ponta quadrada, né? Então é um livro muito brush pen também. E eu quero mostrar alguns exemplos de arte. Essa aqui é uma arte do Luca Barcelona, como vocês estão vendo. Você tem aqui outros exemplos de artes, outros projetos, ó, extremamente bonitos, ó, alfabetos. Esse é da Rachel e a Lope, como vocês estão lendo aqui, ó, tá? Os 2 projetos nessa página são da Rachel. E, ó, muitos exemplos, muitos projetos, tá? Isso tudo para falar que esse aqui é o 4º livro dessa live, ou seja, esse livro aqui, ó, Manuale di Caligrafia, é mais um que eu recomendo muito. Lu, eu vou te chamar, hein? Tá acabando, segura aí que já você vai entrar na live, mas nem acredito que eu vou ter a oportunidade, pessoal, hoje, de falar aqui ao vivo com Luísa Leiva. Aguardem, porque vai ser um encontro, assim, fantástico.
tá bom? Segura aí, pessoal, vocês vão conhecer hoje essa fera. Então, o quarto livro foi o Manuale de Caligrafia. O primeiro foi A Arte da Caligrafia, do David Harris. Depois foi o Brush Lettering, tá? Esse aqui você encontra ainda na Amazon e esse aqui é extremamente raro, extremamente difícil. Daí eu falei do livro da minha queridíssima amiga Juliana Moore, tá bom? E falei esse aqui, livro italiano, da Associação Caligráfica Italiana, Manuale de Caligrafia. E agora eu vou trazer mais um livro de lettering para fechar o nosso penta aqui, digamos, que é o Lettering Manual do Ken Barber, que no meu ponto de vista é o melhor livro de lettering do mundo, assim. Olha só, o melhor... Isso aqui dá um bom slogan, hein? Imagina você ver... Isso aqui é o melhor livro de lettering do mundo. Pra mim é esse aqui, tá? Thiago, mas por que você acha que... se eu tivesse que hoje... Assim, um livro de caligrafia pra você comprar. Esse aqui. Um livro de lettering pra você comprar. Esse aqui. Começar, pessoal, ó só. Ó o narizinho aqui, ó. Começar por esses dois livros aqui é sucesso total, tá? Não tem erro, você vai caminhar bem. Cuidado com esses livros que tem Modern Calligraphy na capa, que tem os Bounce Lettering na capa. Cuidado, tá? Quem avisa, amigo é. Mas bora lá porque eu quero conversar com a Lu e o tempo é escasso. Vamos ver um pouquinho então desse livro aqui, ó, maravilhoso, que é o Lettering Manual do Ken Barber, tá? Então, ó, tem aqui algumas páginas até, ó, marcadas, tá? Que eu uso para consultar às vezes. Mas, ó, já de cara, olha a riqueza, né? Olha a riqueza de estilos, de formas, de cores, né? Isso aqui é muito legal, ó. Ilustração com lettering. Olha essa aqui, ó, variações também, ó. Amur. Aqui, eu não sei que idioma, é alemão, acho. Lib, árabe. Acho que aqui é hebraico, japonês e inglês, né? Olha só, tô manjando, hein? Árabe, hebraico, alemão, francês, japonês e inglês, tá bom? Enfim, esse é um livro, pessoal, muito bacana, muito bem feito, que vai abordar uma série de princípios, uma série de fundamentos, desde espaço, né, ó, espaço negativo, contraforma, né, vai falar do peso da letra, como vocês estão vendo aqui, ó, entre as duas páginas. E olha só, a questão do processo criativo, né, das folhas do vegetal, né? Então esse é um livro, olha só que página, que foto bacana essa aqui também do Ken. É um livro muito, muito valioso. Se você puder, o Natal tá chegando aí, ó. Investe nesse livro, lê esse livro. Olha só aqui, ó, uma coisa mais na pegada pena de bico, né? Uma mais cursiva inglesa, como vocês conseguem ver aqui, ó. Olha só as variações de estilos. Então esse é um livro muito, muito bacana, que eu acho que, assim, vale a pena você ter na sua biblioteca. Olha só, floreios, né? Tanta gente que sofre com floreio, que faz floreio errado. Olha que baita exemplo aqui, né? Olha que riqueza, né? É muito bom. O da Martina Flor, Cris, é muito bom também. Mas se tivesse que optar só por um, eu ficaria com esse, tá? Esse aqui do Ken Barber. Então estou mostrando esse livro, ó, um pouquinho de brush também para vocês, porque é um livro que eu acredito que é muito bom para quem está no começo, para quem está iniciando nesse mundo das letras, tanto na caligrafia quanto no lettering. Então vocês tiveram a oportunidade de hoje aqui ver 5 livros de caligrafia, de lettering, e o mais legal é que agora a gente vai ter oportunidade, essa coisa maravilhosa de conhecer nada mais, nada menos que a Luizinha Leiva. Vou chamar ela aqui, ó, vou convidá-la. Histórias de pessoas que gostam, que amam, que fazem caligrafia. Oi, Lu! Já entrou? Oi! Tudo Ixi, bem? entrei rápido demais aqui. E aí, tudo certo? Tudo ótimo. Eu nem acredito que nós estamos ao vivo nesse mundo digital falando Pra agora. mim que é uma honra, pelo amor de Deus. Me fala uma coisa, você está onde? Em São Paulo neste momento ou não? Tô em casa. Na verdade, minha casa aqui é meio... que é onde eu faço tudo, desenho, pinto, trabalho, estudo, tudo no mesmo lugar. Tá. Bora, ó, vamos começar pelo início, então, pelo arroz com feijão fácil.
Bora. Fala um pouquinho de você, como é que você faz, como é que você conheceu o mundo das letras, caligrafia, letra, e aí a gente vai alimentando essa conversa. Bora lá. Então, desde que eu acho que eu tinha uns, sei lá, uns 15, 16 anos, eu comecei a explorar muito esse mundo das letras, do lettering, da tatuagem. Eu gostava muito de olhar pelo Pinterest. E foi, acho que mais ou menos nessa época que eu conheci você, que eu conheci seu perfil pelo Pinterest mesmo. E eu lembro que eu comecei a te seguir, eu olhava os trabalhos que você fazia, eu estava naquele momento ali de ensino médio, saber o que vai fazer da vida, e tinha muito aquela pressão de, acho que até você publicou essa semana, né? De, meu Deus, você precisa fazer engenharia, você precisa fazer arquitetura. Eu estudava, tipo, num colégio super, assim, metódico, sabe? Tipo, todo Tradicional. foco em vestibular e a parte artística, problema seu, sabe? Você se vira. E eu lembro que foi um momento muito difícil, assim, o terceiro ano do ensino médio para decidir o que eu ia fazer. E eu lembro que eu te chamei no direct, eu não sei se você lembra dessa conversa. Eu falei, nossa, Lembro. eu tô muito confusa, eu preciso de, tipo, alguém para me falar, sabe? Tipo, será que é isso que eu quero mesmo? E eu já tinha esse olhar, assim, muito pro design, porque eu sabia que ia ser uma área muito flexível, assim, sabe? Que eu ia poder trabalhar, tipo, com essa parte criativa, essa parte, talvez, do desenho, das letras, mas ainda, sabe, tipo, totalmente confusa com o que eu queria. E aí eu lembro de falar com você, né? Você tinha você fez a graduação na SPM, você era, tipo, a maior referência, assim, que eu tinha, você e o Meira DG, não sei se você conhece. O Menga. E eu chamei vocês dois, eu falei, não, eles vão me dar um sinal, assim, porque eu não posso me jogar para arquitetura, tipo, eu sou péssima em matemática, eu sou péssima em química, eu não posso fazer engenharia, eu vou ser um caos para a sociedade. E aí eu lembro que eu tomei a decisão de ir fazer, né, o design. E quando eu entrei na faculdade, eu lembro que o professor pediu uma referência de design, eu falei você, ele falou, ah, eu lembro do Thiago, o Cardinale. E aí foi indo, eu fui, né, estudando a parte, E né, como é que foi, então, vamos lá. Acho legal você contar, assim, muita gente já tem um pouco esse receio, esse medo, essa insegurança de ir para o meio criativo, meio artístico. Sim. E você ainda veio, você comentou, de um colégio bem tradicional, né, Sim, mais sim. conservador. E como é que foi você tomar essa decisão, tanto por você mesmo, na sua família, seus amigos? Você lembra desse momento? Eu lembro que o design, ele tinha vindo para mim quando eu estava, sei lá, no sétimo ano, eu tinha uns 14 anos, ainda naquela época que eu pesquisava, e era algo que estava em mente, mas assim, quando eu tomei a decisão, quando eu estava no último ano do ensino médio, foi um pouco difícil falar o que eu queria, porque existia muita pressão, acho que do colégio, sabe? Da família não existia tanto, minha mãe sempre apoiou muito o que eu fazia, meus pais sempre Legal. gostavam dos desenhos e tal. Meu pai é engenheiro, inclusive, baita referência, assim, de traço e desenho. E eu lembro que foi difícil, acho que na parte, assim, dos colegas, assim, que tava todo mundo pilhado para prestar medicina e eu, tipo, vou fazer um desenho aqui, vou treinar meu sketchbook aqui, desenhar na mesa para fazer, sabe? Eu lembro que eu fiquei muito em dúvida se eu queria publicidade. Eu lembro que eu fui num jogo do Corinthians, olha lá, eu sou corintiana, hein, Thiago? Cuidado. Eita, que sofrimento, hein, meu? Fui E num aí? jogo do Corinthians e eu tava na arena, lembro que eu tava sentada e eu não tava prestando atenção no jogo. E eu tava olhando, sabe, pros letreiros, para tudo que tava acontecendo, que tem muito essa questão, né, também dos Sim, cartazes que a galera sim. tava usando. E eu falei, será que eu quero publicidade ou eu quero design, assim, sabe? Tipo, qual que é o impacto que eu quero, que eu quero Uhum. gerar? E eu vi, tipo, o design como essa saída, assim, sabe? De eu ia conseguir. Mas me tira uma curiosidade. Antes de você entrar no design, na publicidade, você já tinha essa noção das letras? Você já tinha esse Eu, interesse, esse envolvimento? Ou foi sim, mais na faculdade que isso foi se abrindo para você? eu lembro que quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a fazer uns jobs, assim, tipo, fazer umas letras, uns letterings para tipo, para uns grupos de rap, assim, da cidade, tipo, uma galera que me chamava, mas por diversão mesmo. Eu lembro de pegar muita Caraca, bem nova referência, mesmo. Então você já fazia umas coisinhas sim, dessas. mas Cara, daquele jeito, né? Eu pegava as referências no Pinterest e eu tinha muito isso que é muito polêmico, né? Tipo, você pegar, tipo, eu era muito, sabe, eu não conhecia o que eu tava fazendo, então eu pegava e copiava, assim, sabe? Então, uhum. eu copiava e depois eu desconstruía, fazia outra coisa com a mesma fonte. Geralmente eram algumas fontes mais pessoais, assim, sabe, que a galera postava. Então, tipo, Uhum. eu comecei dessa forma, assim, eu ia pegando as referências e copiando e analisando, assim, e mais ou menos isso. Não, ótimo. Eu acho que assim, primeiro que eu também passei por isso. Eu, sei lá, eu descobri o design com uns 15 anos. Eu fiz um curso de história em quadrinhos quando eu tinha 14 anos. Que era tipo, filho, tem uma história, tem uma escola de arte aqui, você Uhum. gosta de arte?
Então, poxa, vou te pôr aí. Daí, nesse curso de História em Quadrinho, eu ouvi falar do desenho industrial, eu ouvi falar de negócio de logo, de marca, mas eu só fui conhecer, de fato, as letras, a caligrafia, na faculdade com o Cardinale e o Montori. Uhum. E aí foi amor à primeira vista. Comecei putz, não parei nunca mais de fazer curso e aplicar e etc. E aí foi crescendo muito, né? Acho que na minha época, né, assim, lá quando eu tinha meus 20 anos, já tinha um cenário de tipografia, de letra, de lettering, o que for, mas não era como é hoje, você entendeu? Por quê? Eu acho que teve uma coisa que influenciou muito. O próprio, digamos assim, contexto de redes sociais, internet, mudou muito, né, em 10 anos. Não existia. Eu entrei na faculdade e não existia Facebook ainda, sabe? Era Orkut, sabe? Sim. Então, assim, era muito diferente. Não tinha esse lance de produção de conteúdo, não tinha esse lance de live que a gente está fazendo agora. Uhum. Então, era muito mais ainda o lance do livro, da revista Zup, sabe? Essas paradas. Agora, eu quero ouvir um pouco mais de ti. Assim, daí você fazia já desde pequena, 14, entrou na faculdade, e aí começou a, digamos, ter um pouco mais um conhecimento acadêmico, né? Mas um pouco mais claro, porque tem uma galera que vai meio de, como é que a gente chama? Autodidata, vamos dizer assim. Sim. E aí eu acho que tem um lado bom, mas dá umas cabeçadas, porque esquece de ver uns fundamentos, esquece de ver umas coisas mais, né, importantes, básicas. E você foi tendo acesso a isso na faculdade. E você foi aplicando, foi fazendo. E até aí atrás você tem os seus anjos, você tem suas artes. O que que você já, assim, você já sabe o que que te atrai mais, o que que você gosta mais? Do tipo, putz, eu me identifico muito com esse é o momento que eu mais gosto, ou é isso que eu mais gosto de produzir. Como é que você, assim, você tá para se formar, não é uma coisa assim? Sim, eu tô no 6º semestre, que é o semestre que a gente tá fazendo portfólio digital, Eu site. sempre acho que você tá para se formar, você tá no sexto. Eu tô, mas eu tô. Ano que vem. E aí eu acho que eu tô exatamente nesse momento de confusão mesmo, assim, sabe? De, meu Deus, o que que eu gosto mais, sabe? Como que eu posso colocar o meu trabalho para valer a pena melhor, sendo que, tipo, eu tenho vários amores, assim. Tipo, eu gosto muito do design gráfico, da produção, criação de identidade visual. Eu sinto que eu tenho uma parte muito criativa nisso. Eu gosto muito dessa parte gráfica, eu gosto muito dessa parte física, tipo, pegar no papel, desenhar, tipo, brincar em parede, tipo, me jogar, assim, sabe? Eu acho que eu tô nesse momento muito confusa, assim, tipo, meu Deus, o que eu quero? Eu literalmente acabei de sair de um estágio, que eu tava trabalhando numa empresa grande até, porque eu não sentia que, tipo, eu tava conseguindo ter aquela parte física, sabe? O tato, o criativo, o manual, assim. Então eu sinto que eu tô nessa, tipo, meu Deus, o que que eu escolho agora, sabe? Eu gosto muito de muitas coisas, mas eu preciso focar em uma só, sabe? Não, Então, mas se eu tivesse que te falar, talvez eu falaria, tipo assim, paredes ou algo nesse nicho, assim. Mas, ó, é legal você falar. Cara, muito gostoso essas conversas, porque eu lembro lá tá um pouco desses meus. Eu tenho 9 anos de formado, né? Vai dar. Uhum. E eu tava numa agência grande de design, fazendo embalagem, fazendo marca, fazendo sinalização, comunicação no geral, desde PDV até eventos, sei lá. Tinha cliente lá que era Batavo, tinha cliente que era Perdigão, tinha cliente que era o Einstein, hospital. Daí você pegava um cliente desse, você fazia toda a comunicação, né? Sim. Só que, olha, o que que me fez sair do meu emprego e empreender? Né? O que que foi assim, do tipo, cara, por que que eu vou largar essa oportunidade? Trabalho aqui na Vila Olímpia, posso fazer uma carreira dentro de um escritório bacana, de uma agência, e ir crescendo, e, enfim, me desenvolver dentro desse cenário. E aí foi quando eu vi os meus chefes, os designers mais velhos, sêniores, os sócios, o que for, e eu falava assim, cara, eu não quero ser essas pessoas, sabe? Tipo, eu olhava pro meu Mesma chefe, coisa, assim. falei, meu, e assim, Workaholic. e era por vários motivos, porque assim, um era, meu, esse cara trabalha que nem um camelo, se mata, sabe, para uns bagulho e não acho justo. Eu já era um estagiário que eu fazia estágio das 9 às 6 e chegava para aula à noite às 7, ou seja, era um estagiário de 8 horas, tá ligado? Júnior, né? Sim. Então, assim, sempre foi enfim, essa bobagem. E aí, isso foi uma coisa que me deu muita coragem. Assim, cara, se eu não me vejo sendo essas pessoas, eu vou arriscar outra. Você entendeu? E aí, quando eu resolvi arriscar com o Bruno e a Cindy, a gente ainda, né, já tinha alguma experiência,
mas estava com muito gás, assim, tava com muita vontade. E isso é muito importante, sabe? Para você se jogar, que nem você falou. Então, eu quero fazer parede, eu quero fazer marca, eu quero fazer logo de não sei o que, estampa de camiseta. E foi, assim, muito bom. Mas eu acho que existe um negócio que você vai descobrir com o tempo, que, assim, a vida é movimento, é sempre transformação, dinâmica. E hoje você tá nessa pegada, você entendeu? Eu tenho uma conhecida minha, não vou ficar dando nomes aqui, que ela já, tipo assim, bombou no lettering, sabe? Muitos seguidores no Instagram, projetos internacionais, etc. E hoje ela meio que tá cada vez mais deixando isso de lado e ela tá indo pro design de arquitetura de informação, UX, UX, UI. User Experience, sabe? Assim, mas porque ela quer, porque ela cansou, entendeu? Ela saturou de fazer sempre aquela coisa. Então, eu acho que assim, e não é uma questão de você condenar é certo, errado, é bom, melhor, pior. As pessoas têm essas mudanças, você entendeu? Ah, cansei dessa casa, quero reformar aqui, quero mudar, quero viajar. Agora, é muito importante, eu acho, que fazer isso que você fez, que é tipo, e às vezes a gente demora para fazer isso. E obviamente se tem condições, né? Que é seguir a nossa intuição, sabe? Que é seguir o que a gente está sentindo, está pensando, fala, cara, eu gosto disso. As pessoas me elogiam, falam bem dessas coisas, está começando as portas estão se abrindo aos poucos. Por que que eu não vou arriscar se eu posso, você entendeu? Sim, sim. Isso é foda, sabe? Porque às vezes, e eu acho que no meu caso eu demorei para isso também, para criar a escola de caligrafia, vamos dizer, sabe? Eu fiquei muito tempo deixando isso no final de semana, faz quando dá, faço de madrugada, faz à noite. Até que daí veio a pandemia me fez repensar a minha vida. Falar, mano, o que que eu gosto? O que que eu tenho tesão? O que que eu, sabe? E aí foi assim que as coisas foram acontecendo. Mas eu quero ouvir você, Lu. Me fala mais. Então, assim, eu sei que você gosta de várias coisas e você faz seus rolês aí, tá experimentando e, e eu poderia até falar assim, curiosidades, mas eu quero assim, o que que mais te encanta, então, nesse mundo? É fazer com a mão, fazer coisa grande, são as formas. Você sabe, tipo assim, cara, eu tento buscar essa resposta. Por que que as pessoas se conectam tanto com a caligrafia, com as letras, com letras? Você sabe, assim, tipo assim, mano, por que que você fica um tempão na sua parede fazendo arte? Você sabe o que você sente nesse momento? Então, foi um dos motivos também, né, que você falou pelo qual eu saí da companhia que eu tava, que eu ganhava super bem, tipo, tinha um time incrível, mas foi o que eu falei, tipo, muito do que você falou, né, no seu discurso, de tipo, meu Deus, eu não tô feliz fazendo isso, tipo, eu faço outras coisas que me dão muito mais tesão. E eu acho que me vem muito uma palavra da autenticidade, assim, sabe? Tipo, de você estar fazendo algo. Eu não sei se essa palavra existe, mas eu uso muito ela, que é o irreprodutível. Se você jogar no Google, você não vai achar. Mas Irreprodutível. eu Não, eu adoro gosto. essa palavra. Boa, gostei. Boa, Minha mãe me gostei. dá bronca sempre. Para de usar essa palavra porque ela não existe. Mas eu gosto muito dela, porque muitas vezes, né, tem a parte do design que você pode reproduzir as coisas. Você tem fontes que você pode achar, que você pode encontrar com muita liberdade. Mas a caligrafia é aquilo que... Eu não sei explicar, é algo que você faz com a sua mão, sabe? Tipo, nem sempre ele é algo que você... Sei lá, outra pessoa não vai fazer igual, sabe? Cada um tem seu jeito de escrever. Tipo, minha letra A é um triângulo, sabe? Tipo, é o meu jeitinho, sabe? Alguém pode escrever o A também com um triângulo, mas, tipo, é como se você conseguisse ver a personalidade da pessoa, sabe? Eu brinco muito disso. Às vezes eu pego, sei lá, tipo, a letra de alguém e eu fico olhando, tipo, nossa, ela tem esse carinho, assim, na hora que ela vai escrever, sabe? Tipo, quanto isso mostra da personalidade individual, assim, sabe? Então, acho que autenticidade e reprodutibilidade, não sei nem se existe isso, e essa parte da personalidade, sabe? Que você consegue tirar de você algo de maneira visual, assim, sabe? Não sei se Não, pegou o feeling. foi assim, você respondeu muito bem, muito legal, assim. Primeiro que eu curti demais essa palavra aí que você... Eu usava porque eu tinha Irreprodutível. certeza que ela Mas existia. eu curto inventar umas palavras também. Então, assim, eu acho que eu vou dar um Google depois nisso aí. Uhum. Mas eu acho que isso não existe, tá? Não existe. Mas você já criou, ou seja, Sim, criatividade. sim. Não, já batizou, já adota pra você. Autenticidade, sabe? Mas, ó, eu acho que tem um lance que você falou do irreprodutível aí, que tá muito, muito mesmo associado à caligrafia, que é esse lance de ser algo original, algo que é algo Original. único, exclusivo da pessoa. Tipo,
É muito difícil você copiar a letra de uma outra pessoa. Porque você não sabe quais foram as influências, a história, Uhum. como que, sabe, a pessoa chegou naquilo. Que é justamente diferente de você copiar uma fórmula de 2 mais 2 e chegar naquele Sim. resultado matemático, etc. Então, quando você traz também a palavra autenticidade, que eu gosto muito, é algo que está muito atrelado à arte em si, né? A gente tende a escolher algo que, putz, isso aqui é único, né? A gente escolhe aquela camiseta, aquela roupa, ou tenta sempre, né? Às vezes algo mais personalizado. Tanto que é mó chato. Você vai num lugar e a pessoa tá com a mesma roupa que Mesma você, roupa. ou você fica feliz ou você fica triste. Não tem Sim. como, sabe? Então, e aí você também trouxe uma outra palavra que eu acho que é muito boa, que é personalidade, né? Então, você tá, como eu posso dizer, dando a sua própria voz, a sua própria cara, dando, né, o Uhum. seu jeito. Sim. E, e quando você falou também, você falou desse lance de analisar o carinho que a pessoa coloca na letra e tá, né, como posso dizer assim, refletindo sobre aquilo, também tem algo muito de sentimento, tem muito algo de emoção aí, Uhum. sabe? De você falar, Sim. pô, por que essa curva é assim? Por que isso tá revelando sobre essa pessoa, né? Por que o seu é triângulo, por exemplo, né? Uhum. Talvez tenha alguma coisa aí que, né, um Que dia você vai delta. entender, sabe? Ah, porque, sei lá, é mais rápido, eu sou uma pessoa desse jeito, mais minimalista, não sei, você entendeu? Você vai Uhum. um dia se questionar e entender isso. Agora, é muito legal ver você estudando, praticando, descobrindo. E eu acho que tem uma palavra também que você, que eu conheço, que é o lance da experimentação. Você gosta também de testar muitas coisas, né? Assim, Sim. você tem alguma preferência já ou você ainda está descobrindo, tipo, eu gosto desse pincel, dessa cor, ou desse estilo? Ou você ainda, como é que tá esse seu namoro com as letras, assim, com as formas, ferramentas? Eu acho que tem muito essa parte da desconstrução. Acho que até algo que eu tinha já falado com você, sabe? Uhum, Às vezes eu pulo muito as etapas, mas eu me interesso muito pela parte do caligrafite. uhum, Mas, assim, eu me vejo muito, sempre desconstruindo muito, tipo, querendo sempre experimentar. Então, eu tô sempre com o meu sketchbook, tipo, usando a paralelo, usando, tipo, a ponta quadrada para fazer traço e desenho e querer algo, sabe, fora do que já existe. Mas, peraí, rapidinho. Perdão. Mas eu acho que é essa área mesmo, assim, que, tipo, me interessa muito, sabe? Brilha meu olho. Eu sempre pego muita referência no Pinterest. Você tem até alguns trabalhos de, tipo, caligrafia abstrata, assim, sabe? Que era, uhum. acho que foi um dos primeiros, assim, que eu vi que eram seus, tem uns que você tem um floreio meio falhado, que, nossa, aquele trabalho eu deixei no meu fundo de tela por muito tempo e eu falava, Qual que tipo, é? Qual que é isso aí que isso você me falou? interessa muito. É um floreio que você tem, eu acho que é em verde, se eu não me engano. É um floreio todo construído, mas ele é meio falhado. Acho que você deve ter feito com algum pincel, tipo, não foi com uma Tá. aquarela, assim, sabe? E aquele encaixe, tipo, visual, assim, sabe? Me brilhava muito o olho, assim, sabe? Tipo, então, eu não sei se tenho muito interesse pela forma tradicional. Eu sinto que até às vezes eu pulo essas etapas, assim, sabe? Porque eu sempre Uhum. fico nessa fúria de querer desconstruir a todo tempo. Mas essa é a área que eu gosto bastante, assim, sabe? Acho que pela história que envolve toda essa parte, né, do grafite também, que tem, sei lá, toda essa parte urbana, São Paulo, eu não sei nem explicar, assim, sabe? Acho que a Uhum. galera também associa muito a caligrafia árabe também, né? Tipo, tem Ó, toda. não, e você sabe que você falando disso, assim, bate um pouco. Eu pelo menos, costumo dizer que eu tive duas grandes referências Uhum. quando eu comecei. Uma foi a minha mestra, Andréa Branco, que eu descobri Sim. na faculdade. Eu vi o cartaz dela lá na aula do Montour e aquilo me chamou de um jeito que eu falei: caralho, que coisa bonita, eu quero saber mais disso. E aí fui atrás, enfim, e aí tem toda a minha formação aí dentro dela. E a segunda pessoa que mais me influenciou no começo também foi o Neil Shu, que criou o caligrafia, Sim. né? Sim. Criou assim, acho que ele criou o irreprodutível dele, você entendeu? Sim. E a galera E comprou, falou, sim. comprou, e ele foi muito marqueteiro, porque naquela época que não tinha ainda Instagram, por exemplo, só tinha as páginas de Facebook, ele dava uma patrocinada absurda no Facebook, tanto que a página dele lá do Caligrafia bombou, que você não tem ideia, você entendeu? E aí vieram as exposições em conjunto, veio os embaixadores, aí cria esse nome. E aí a coisa foi se espalhando pelo mundo de uma forma assim, absurda. E, sei lá, cada um também
pegando as suas referências culturais do México, da América Latina, Estados Unidos, Europa, enfim. Mas eu assisti uma palestra dele, não sei se eu já te falei isso, no TNDG, que é tipo um Pixel Show da Argentina. E aí eu tava lá nesse evento, nesse congresso na Argentina, e ele deu uma palestra que eu... É uma merda, a gente ser sincero, assim, falar as coisas aqui. Pode falar, pode falar. Ele tá na Holanda, né? Ele nunca vai ver essa live. E aí, que me deu uma decepcionada, você entendeu? Me deu uma decepcionada na pessoa e não no trabalho, você entendeu? O trabalho dele eu ainda admiro absurdamente. Eu acho, até hoje, que ele tá cada vez mais abstrato, vandal, sei lá. Ainda gosto muito. Mas a palestra dele, sabe, eu esperava mais. Acho que eu fui com uma expectativa. Era 2013, se eu não me engano. Eu fui com muita expectativa. E esse lance que você comentou da desconstrução, eu acho que só deixa mais claro, assim, esse lado artístico que você se identifica, sabe? Porque... E também só deixa mais claro também esse lado do manual, que você já falou. Porque é muito óbvio, pode ter uma coisa mais desconstruída caligraficamente no digital, no computador, no iPad, sei lá onde. Pode, no Illustrator, Photoshop. Mas é diferente de você estar lá na hora fazendo a lulografia. Eu sempre quis saber quem era essa decepção que você fala. É foda. Eu tô de olho em você, hein? Mas enfim, e aí eu acho que hoje ainda não tem ninguém, talvez. É uma coisa que eu espero, talvez ano que vem, ou de alguma forma, tentar. Não é criar um método para isso, mas é você organizar minimamente esse processo de desconstrução, sabe? Porque, por exemplo, quem eu acho que faz isso de uma maneira genial, extremamente bem feita e também, assim, muito única, etc., aqui no Brasil é o Cláudio Gil, você entendeu? Sim. Então ele faz isso muito bem com as góticas, com as capitais romanas, dentro da pegada dele. Eu tive uma exposição dele que foi assim incrível. E ele acho que até andou dando os workshops desse assunto que eu acabei não fazendo. Mas eu acho que assim como você constrói uma letra, que você começa de cima para baixo, esquerda para direita, ângulo tal e etc., você pode sim tentar facilitar, porque algumas pessoas têm muita dificuldade de destravar. De chegar e falar assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer sem linha, sem régua, sem pauta? E a pessoa fica, sabe, perdida, sabe? Meu Deus, eu preciso de uma linha aqui, senão eu não consigo fazer. E tem gente que é totalmente o oposto, você entendeu? Que não quer linha nenhuma, que só quer fazer lá as voltas, os splashes e por aí vai. Então eu acho que se você coloca, pelo menos alguns meios, sabe, para desconstrução, vamos dizer assim, já facilita também esse aprendizado. E eu acho que uma das coisas mais importantes já nessa metodologia da desconstrução, que eu falaria assim, é o saber construir primeiro, você entendeu? Porque você está desconstruindo alguma coisa que foi construída, você entendeu? Sim, com certeza. Então, assim, para você chegar na desconstrução, você precisa primeiro aprender a construir. Sim. E eu, até hoje, eu sempre fico tentando e buscando, cara, como que eu vou desconstruir isso de formas diferentes, de maneiras diferentes, e aí tentar beber nessas fontes que você falou mesmo, né, de árabe, ou às vezes, sei lá, o japonês, hebraico, indiano, tibetano, sei lá. É muito legal, né? E eu queria estar te ouvindo, irmão. Eu falo muito também, imagina, né? Oh, meu Deus falo do céu. demais também. Mas eu ia te contar só uma coisa também, que eu acho que é interessante. Porque você falou, hoje você está falando dessas influências, dessas referências, mas é capaz que isso mude com o tempo. Sim. É capaz que você, assim, sei lá, colagem que você faz hoje, às vezes, você não use mais colagem, ou que você use mais colagem, ou que você use mais spray, menos spray. E por que eu estou falando isso? Porque eu lembro que eu não detestava, assim, mas eu não gostava nada da pena de bico, entendeu? Eu falava, mano, isso aí, letra de convite de casamento, meu, mó delicadinho, sabe? Ai, sabe, umas frescurinhas. E eu achava, tipo, sabe, sem graça. Daí eu fui passando o tempo, amadurecendo, o que for. Eu criei um gosto que eu falei, cara, isso aqui é muito poderoso. Da onde saiu, sim. Da onde saiu, entendeu? Daí comecei a estudar, pesquisar, comprar material, livro.
Então, assim, é um lance de você se manter aberto, sabe? Para, tipo, outras Sim, linguagens, outras vertentes, outros estilos. E não ficar... Porque eu acho que, às vezes, tem alguns artistas que eles ficam só numa coisa, né? Então, puta, o cara faz só aquele personagem, naquelas cores. sim, Pode ser que um dia você vá para essa linha, mas não tem nenhum problema também, você entende? sim, sim. Agora, rapaz, estamos falando aqui. Ó, meio-dia e 55. Vamos para fechar nesses 5 minutos. Final. Não, tempo bom. Primeiro, eu queria te agradecer porque você Eu topou também, aí. imagina. Eu Uma achei honra muito. aqui. Eu quero que você venha um dia aqui para a gente fazer Eu esse vou, eu vou. bate-papo mais longo, tomar um Prometo que eu vou. café, Tô me enrolando com a né? faculdade, mas eu vou. E aí a gente aproveita e faz umas paredes aqui também. Ah, então, Da- tô on demais. Tô on demais. E a segunda coisa que eu acho que, não sei se você tem alguma curiosidade, alguma pergunta ou alguma coisa que eu poderia te ajudar também de alguma forma. Você acha que tem alguma coisinha aí que eu Tem, poderia falar para você? tem. Acho que ela não é técnica, Uhum, mas ela faz parte da técnica, que eu acho que é a disciplina. Dicas sobre disciplina, porque eu acho que vem sendo algo, depois que eu saí, né, da empresa, não ter uhum, alguém lá em cima, sabe, pra, tipo, mandar eu fazer as coisas. Eu já empreendi um tempo atrás, tipo, eu tinha uma lojinha de roupa, tipo, uhum, eu já me virei assim, já fui freelancer, mas parece que, tipo, cada vez mais difícil, assim, sabe, ter essa disciplina individual, tipo, cara, não, agora eu vou estudar, tipo, eu vou pegar esse tempo, entender que, tipo, eu não posso ir pro final, sabe? Acho que isso foi uhum, muito que eu falei, tipo assim, pegar, já sair desconstruindo e, sabe, e aconteceu muito isso quando eu tava construindo o site. Tipo, nossa, vou aqui olhar a parte estética, mas, meu, se eu não construir a experiência do usuário, tipo, uhum. não adianta ter um site bonitinho assim, sabe? Então, o que eu sinto muito que eu faço, que eu atropelo os processos por falta de disciplina, talvez, sabe? Então, acho que se eu pudesse te pedir uma dica, seria sobre isso. Mas, se Cara, é você... engraçado esse lance da disciplina, porque a minha disciplina, a minha constância é zero meritocrática, digamos assim. Sim. Porque a minha disciplina ela é muito fruto da minha paixão, entendeu? É fruto Uhum. da minha emoção, do meu Sim. sentimento, da minha vontade de fazer e criar as coisas que me realizam, que me fazem bem. Então não é do tipo assim, nossa, eu tenho que levantar para fazer exercício, para emagrecer, para não sei o quê. Então a minha disciplina ela não é assim estratégica, matemática. Eu não sei se você Metódico. voltou aí, você estava meio travadinho. Agora, o que eu acho que pode te ajudar, que eu faço até hoje, acho que vou fazer para da minha vida, Uhum. é ter pequenas metas muito objetivas e muito claras. Do Uhum. tipo assim, cara, o que eu almejo para esse mês, para esse semestre, para esse ano, para daqui 3, 5 anos, porque isso te ajuda a ter um norte, ajuda a ter uma referência. Porque às vezes a gente vai vivendo uma inércia, sabe? E E sem as coisas propósito. e não tem nenhum foco, você entendeu? Não tem nenhum objetivo, não tem nenhum destino. Então eu sempre coloquei, pô, nesse ano eu quero fazer tantos projetos, nesse ano eu quero aprender esse estilo, nesse ano eu quero me desenvolver mais nisso, eu vou ler tais livros. Então, acho que isso te ajuda um pouco na disciplina, você estabelecer pequenos pontos concretos, sabe? Aí, uma coisa até mais física, material, vamos dizer assim. Uhum. Pô, se você se comprometeu a aprender, sei lá, brush pen, você quer estudar isso, você quer melhorar sua letra cursiva, não sei. Tira as outras coisas que podem tirar sua atenção, que podem tirar seu foco, você entendeu? Então eu lembro que eu já falei essa história, eu repito algumas vezes. Eu fiz um workshop com o Luca Barcelona que o que eu aprendi foi esse lance da concentração, da determinação. Eu falei, Uhum. cara, se eu tenho que aprender essa ferramenta aqui, a pena de bico, por exemplo, Sim. é isso que vai ter na minha mesa. Entendeu? Então, a minha mesa era um caos. A minha mesa era uma bagunça que você não faz ideia. Era squeezer, marcador, pincel, Eu papel. lembro. Eu Era lembro. uma zona, cara. E eu gostava daquilo, achava legal, criava com aquilo. Uhum. Mas aí eu percebi que o ambiente reflete a sua arte também, você entendeu? E aí eu falei, eu quero ter uma arte um pouco mais limpa, um pouco mais clean, um pouco mais elegante. Então eu procurei trazer isso para o meu espaço e deixar as coisas mais arrumadas, mais organizadas. E aí eu vou falar uma coisa que eu não sei o quanto ela é boa ou ruim, e não acho que serve para todos, Ah, mas
eu sempre tive um lado um pouco dessa ambição, dessa competição interna comigo mesmo, de querer fazer as coisas bem feitas, no nível bom, acima da Excelente. média e etc. Vem da SPM um pouquinho. Acho que vem um pouco da faculdade, sei lá, não sei de onde vem. E aí, eu já teve várias vezes que eu fui estudar, que eu fui praticar, treinar, sem estar com disposição. E sem ter cliente me pedindo, e sem ter... Eu falei, cara, eu quero melhorar isso. E aí, eu sentava, passava 10 minutinhos, sabe, aquele desgosto desaparecia, aquela preguiça, aquilo lá, e aí eu falo, pô, legal, tá fluindo, tá gostoso, as coisas estão acontecendo, e aí passava uma hora e meia, e eu me desenvolvia mais. Por quê? Porque eu levava a sério isso, porque eu sabia que isso era meu trampo, você entendeu? Era o meu trabalho. Fruto do seu Para a trabalho. pessoa que não leva isso como uma profissão, um trabalho, etc., eu não recomendo isso, porque isso vai fazer mal, você entende? Sim, Porque sim. aquilo que era prazeroso, aquilo que era gostoso e etc., você está fazendo mais por, sabe, uma espécie de obrigação. É que nem o cara que treina para jogar. Ele fala, cara, ele não precisa treinar sempre, sabe, tá lá. Mas quanto mais ele treinar, mais ele vai chegar preparado para o jogo, entendeu? Mais ele vai ter confiança no chute, no arremesso, no que for. Então, eu tinha essa mentalidade, tipo assim, eu quero estar bem preparado. Então, muitas vezes eu fazia contra um pouco até o gosto. Só que aí também, eu já falei isso na minha breve história, chegou no momento que eu já estava um pouco assim, saturado, porque eu estava fazendo muito trabalho de marca, de lettering para a empresa XYZ, o que for. E eu chegava à noite e não queria mais estudar, não queria mais praticar, sabe? Deixou de ser um hobby gostoso, porque já estava muito atrelado ao trabalho. E aí que surgiram as telas. E aí que eu comecei a pintar mais. Porque foi uma fuga, você entendeu? Eu falei, cara, como é que eu recupero isso que sempre foi um prazer para mim, sempre foi o que me deu uma baita satisfação. Daí eu transformei isso demais em trampo, em profissão, que foi legal. Mas eu perdi um pouco esse gosto, você entendeu? É aí que vieram as telas. Eu comecei a pintar e eu falei, nossa, isso aqui é bom demais, sabe? Tipo, ficar assim o dia inteiro. Teve um dia que eu fiquei 8 horas, acho que um dia inteiro pintando uma tela. Foi uma encomenda. E eu tava assim, comecei sei lá, às 9, acabei às 6, sabe? Fiquei o sábado inteiro. Mas foi muito bom. Então, assim, eu acho que é o lance das metas, o lance de você também ter um foco no que você está se propondo a estudar, a praticar, isso vai te ajudar. Porque às vezes a gente fica muito distraído, fica muito tentado a fazer outras coisas, sabe? Muita curiosidade, muito não sei o quê. É muito fácil perder a atenção hoje em dia. E eu ia falar isso também, você falou do empreender. Eu acho que é legal você ter... Eu sempre acreditei nos projetos pessoais. Os meus projetos pessoais, assim, sempre me abriram portas. Desde ganhar uma Bienal até fazer um projeto maior para o Google. Essa história eu vou provavelmente, no ano que vem, eu vou contar melhor em alguma aula lá da escola, mas eu fazia umas letras de rua, né? Que eu gostava, eu fazia uns tag style, uma coisa mais de tag, assim, com marcador. E os meus sócios, eles não curtiam, eles falavam, meu, essa letra de, sabe, de fã, letra de rua, e não sei o quê, coisa feia, blá, 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 pichação, e toda essa coisa. Mas eu gostava, eu achava bonito, eu gostava dessa, que era mais caligráfico. E aí surgiu um convite do Google, tá ligado? Lá da Califórnia, para fazer os stickers, pagou bem, sabe? Fiz 20 artes, escaneei, sabe? Virou um projeto real. Então você nunca sabe o que a sua arte, o seu trabalho, assim, vai te trazer muitas vezes. Vou dar uma viajada aqui, vai. Suponhamos que esse seu anjo aí atrás, com as suas letras, um dia chegue um bar, chega uma balada e fala, mano, eu quero isso aqui na parede do meu bar, na minha balada. Você faz? E aí o cara vai falar, pô, faço, óbvio que eu faço, você entendeu? Eu gosto. Então, eu faço. E aí você vai cobrar, o cara vai te pagar e você vai ficar, pô, que da hora, você entendeu? Mais feliz ainda. Você vai ficar mais feliz ainda, entendeu? Então foi isso. Eu tenho algumas dessas histórias na minha vida que, tipo assim, eu fazia essas letras e nunca imaginava que ia ter demanda profissional disso, sabe? É que hoje eu tento falar muito com o público também, que é mais leigo, não fez faculdade, não tem noção de design, não tem noção de publicidade. E aí é uma coisa muito mais assim,
pelo prazer, pelo entretenimento, que eu acho que é muito bom. Uhum. Porque se você fica também só na parte técnica, fica mais maçante, fica mais denso, né? Sim. Olha só, eu falei muito, hein, Gê? Mas Imagina. respondi um pouco, ajudou? Com certeza, com certeza. Essa parte que você falou sobre dessa parte que você não estava esperando, assim, sabe? Eu também criei esse Instagram no começo e foi tipo assim, vou postar uns negócios aqui que eu faço, Uhum. troco de nada, assim, sabe? Se a galera curtir, curtiu, é uma maneira de expressão, sabe? Depois Sei, a galera sei. começou a chamar, falou, nossa, você faz tal projeto, putz, você faz uma tatuagem pra mim? Eu, tipo, meu, isso é muito sério, tipo, a pessoa pro resto da vida dela na pele. Isso é muita responsabilidade, sabe? Aí depois que eu fui olhando, depois do terceiro orçamento de tatuagem que eu fiz, eu falei, gente, tipo, acho que isso eu preciso levar um pouco mais a sério, sabe? Entendeu? Não, e ó, um dos primeiros trampos que eu fiz, que eu acho que nem cobrei, eu já falei isso. Foi uma menina, acho que ela fazia música, eu não lembro o que que ela fazia, faz muito tempo. Tava começando na caligrafia, assim, sabe? Tipo, Sim. 1 mês, 3 meses, sei lá. E aí ela viu um post, viu as letras lá, e ela falou, pô, cara, eu quero que você faça uma tatuagem com a música do John Lennon lá, Imagine. E ela tatuou no braço aqui, o bagulho que eu fiz. Eu fiquei, gente, como assim, sabe? Eu tinha feito, sei Tremendo. lá, algumas opções, ela caligrafou, eu falei... Então, assim, se você leva a sério, se você se compromete, por isso que eu gosto esse mantra, assim, do Luca Barcelona, que é o Take Your Pleasure Seriously, ele pegou de um designer americano. Eu tava lendo num livro dele, não é dele essa frase, entende? Mas Sim. ele adotou isso. E, cara, é a verdade. Se você levar a sério, se você se comprometer, fizer com amor, com carinho, vai lá, cria a sua própria disciplina, vai ser muito bom, vai ter frutos. E uma última coisa em relação a isso, em relação à disciplina, que eu acho que você perguntou aí, que eu acho que é legal. Eu lembro que eu assisti uma palestra do Maurício de Souza. E eu sempre lembro disso e falo isso. Que ele fala assim, cara, o pai dele falou para ele isso, falou assim, se você quer ir para essa linha, para esse meio, você tem que ter 50% do seu tempo administração, focar em gestão, e 50% do seu tempo em criação. E às vezes o artista, o criativo, o designer, ele só quer ficar no Illustrator, pintando e desenhando. E ele fala, irmão, você tem que promover seu trampo, você tem que se relacionar, você tem que, sabe, se autopromover e o que for. Então, eu acho isso muito interessante, né? Por exemplo, ontem eu não fiz nada, quinta-feira, de criação. Eu fiquei, organizando lá o evento, Festival das Letras, fiquei vendo texto, e-mail. Eu falei, paciência, mas eu tenho que entender que isso faz parte da minha vida, entendeu? Mas, Lu, que satisfação falar com você. Eu tô muito feliz também. Sério. Da pessoa que te chamou em 2014, como quem eu não espero que nada, você se forme com sucesso. Se quiser, você sabe que as portas aqui estão abertas. tô fazendo um paper vir. acadêmico sobre você, Thiago. Boa Traz resposta. a gente toma um cafezinho aqui na boa, vai ser muito legal. E qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Beleza. Obrigada. Imagina. Beijão pra você. Tchau, tchau. Beijos.